Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde para vocês. A gente está aqui ao vivo e eu quero comentar hoje com vocês sobre 3 temas essenciais para você que vai fazer a primeira fase do OAB. Hoje a gente vai falar dos 3 temas essenciais para ética. A gente vai dar uma olhadinha a partir do raio-x que a gente fez aqui no Master e nós vamos analisar bem rapidamente os 3 primeiros temas e que mais caíram nas últimas provas. Isso faz com que tenha grandes chances de cair na sua prova também. Por isso nós vamos falar hoje rapidinho os pontos mais importantes desses 3 temas. Primeira coisa, olha aí pessoal, tá desse ladinho aqui, né? Olha só pessoal, o que vocês precisam saber é que a sua prova, ela conta com 80 questões ao total. Isso significa que para você passar para a segunda fase, você tem que acertar 40, que é 50% da sua prova. Só que ética, sozinho, representam 10 questões da sua prova. Todas as outras matérias vão dividir as 70 questões faltantes. Ética é a matéria que é mais cobrada, que tem o maior número de questões na primeira fase do OAB. Vocês podem ver, nós temos 10 questões de 80, é 1/8 da sua prova. Só que, olha lá no próximo slide comigo, nós temos para a sua aprovação que você precisa de 40 questões, ou seja, 50% da sua prova. Se você acertar as 10 questões de ética, se você gabaritar a sua prova de ética, adivinha, 10 questões das 40 que você precisa representa 1/4. 1/4 é 25% da sua aprovação. Então pensa comigo, nossa, eu tenho que estudar ética, eu tenho que estudar constitucional, administrativo, penal, processo civil e as outras matérias, trabalho, processo de trabalho, por aí vai. E essas matérias, pessoal, são enormes. Direito constitucional, gigante, direito administrativo, tamanho dos livros, dos manuais de direito administrativo. Penal, então, nossa, penal parte geral, penal parte especial, leis penais especiais, estudar lei de drogas, lei de contravenções. Pessoal, olha o tamanho disso, é gigantesco. Processo civil, nossa, quanta coisa. E olha só, nessas matérias você vai ficar com média de 6, talvez 7 questões na sua prova. Agora, ética é desse tamanho, ética tem 10 questões, representa 25% da sua prova, da sua aprovação para a segunda fase. Por isso que é estratégico vocês capricharem, pegarem forte no estudo de ética, porque vai te dar muito mais chances de ser aprovado. Quando que você vai conseguir zerar um livro de administrativo? Todo. Você leu todo o livro e tá, arrasando para a tua prova de primeira fase. Vai levar um tempão para você estudar tudo, né? Penal, processo penal, trabalho constitucional. Quanta matéria que tem, pessoal? Para você ter chance de acertar 6, 7 questões. Agora o tamanho da matéria de ética para você acertar 10. Como que você quer ir para fazer a tua prova de primeira fase, passar da primeira fase sem estudar muito ética? Portanto, tô te dando aqui o pulo do gato, a dica mais importante. Capricha em ética, porque representa, olha aqui, 25% da sua aprovação. Portanto, pessoal, hoje vocês vão começar a estudar ética e vão estudar muito. Olha lá o próximo slide comigo. Pessoal, falando nesse estudo de ética, o que a gente tem aqui no curso? A gente tem um módulo completo de ética, todos os temas que você precisa para gabaritar a sua prova, exatamente. Tudo isso nós temos nesse curso aqui de 17 horas. Nós temos também cerca de 13 horas de exercícios. Tudo que caiu de ética nas provas anteriores. A gente tem lá os videozinhos para vocês comentando a solução das questões, comentando qual é a resposta correta, por que é correta, por que aquela tá errada, todas as provas anteriores. Então você vai ter 17 horas de aula teórica, 13 horas de aula de exercícios, que são as provas anteriores. Você tem plano de estudos para organizar, organizado já para você só estudar seguindo esse plano de estudos. Você tem simulados, olha só, para todas as matérias, tá? Eu não tô falando só de ética, não. Esse horáriozinho aqui que eu coloquei para vocês, essas 17 horas, elas somente são de ética. Cursem lá para 220 horas para cima de ética. Completo. 17 horas só de ética. Essas 13 horas de resolução de exercícios também só de ética.
as outras matérias você encontra exatamente da mesma forma, tudo bem? Pessoal, vamos para o próximo slide agora. E olha só, para você não perder mais tempo, para você não atrasar a sua preparação, não queimar a tua chance de gabaritar ética, a tua chance de ser aprovado com tranquilidade na primeira fase, você vai pegar esse código aqui, ó, esse live_motiva OAB. Você vai entrar no nosso site lá do masteroab.com.br, vai descer até o final da página, lá no finalzinho vai ter um retângulo para você colocar o código promocional. Adivinha o que você vai escrever no código promocional? Esse linkzinho aqui, live_motiva OAB, e você vai pagar apenas 4 parcelas de R$ 39,90 para estudar todo o nosso curso até a data da tua prova lá do 23º exame em julho. Então olha aqui o valorzinho e lembrem-se, todo aquele conteúdo de ética incrível para vocês se prepararem para a primeira fase. Tudo bem, pessoal? Já expliquei aqui para vocês a importância da matéria, porque é tão vantajoso a gente estudar ética, que é pequenininho, mas de uma importância absurda. E, feito isso, quero começar a tratar com vocês do nosso primeiro tema. Em terceiro lugar de importância nós temos, olha aí comigo, infrações e sanções disciplinares. Pessoal, esse aqui é um tema que você pode ter certeza que vai cair na sua prova. Pois é, toda prova traz uma questão de infrações e sanções disciplinares. Então veja bem, Natália, o que é isso? Ainda não comecei a estudar ética, mas vou comprar o curso agora e vou começar a estudar. Mas antes disso, me adianta aí. O que são as infrações e as sanções disciplinares? Vem cá, pessoal. Vocês imaginam que tem certas coisas que são proibidas para os advogados, tudo bem? Essas coisas proibidas para os advogados são as infrações disciplinares. É o âmbito administrativo. Óbvio que o advogado pode ser responsabilizado criminalmente, pode ser responsabilizado civilmente, mas ele também pode sofrer uma responsabilidade administrativa, que seria a nossa responsabilidade disciplinar. Portanto, nós temos as infrações disciplinares, que nos trazem lá no artigo 34 o que o advogado não pode fazer, mas nós também temos as sanções. Não adianta eu ter uma proibição no direito e não trazer uma sanção para essa proibição, senão ela é absolutamente inútil. Portanto, no próprio Estatuto da Advocacia e da OAB, eu tenho as infrações e as sanções disciplinares. Olha lá comigo no próximo slide os artigos. Esse tema você pode encontrar entre os artigos 34 e 43 do Estatuto da Advocacia e da OAB. O que você vai fazer? Terminando aqui a nossa live, a nossa conversinha muito maneira sobre ética, você vai entrar no nosso site, vai colocar o código promocional, vai comprar o curso e logo em seguida você vai pegar todos esses artigos que a gente acabou de falar, 34 e 43, vai abrir o teu estatuto e você vai começar a estudar esse tema já hoje. Eu não quero ninguém começando a estudar atrasado. Ética a gente tem que começar a estudar antecipadamente, continuar estudando e revisar na véspera pra gente gabaritar e ter o quê? 25% da nossa aprovação garantida. Tudo bem? Dito isso, vamos para o próximo slide para a gente saber quais são as sanções disciplinares. Olha só, nós temos 4 sanções disciplinares, como vocês estão vendo aqui do lado. Nós temos a censura, nós temos a suspensão, nós temos a exclusão e nós temos a multa. São sanções que são aplicadas a diferentes infrações, que são as infrações que você encontra listada lá no artigo 34, que eu tenho certeza que saindo daqui você vai estudar. Então vejam bem, vamos tratar um pouquinho dessas sanções, porque eu estou sentindo que isso vai cair na sua prova, as características de cada uma dessas sanções, dessas penalidades. Vejam lá em primeiro lugar a multa. Olha lá no próximo slide. Pessoal, a multa, ela é uma sanção acessória. O que significa isso? Significa que você não aplica somente multa. Você precisa, para aplicar a multa, de uma outra sanção. Então você precisa aplicar a censura ou a suspensão para você poder combinar com a multa. Lembrem-se, o que é acessório, ele segue o principal. Nesse caso, como principal, nós temos as sanções de censura ou suspensão. A multa, não se esqueça, ela é uma sanção acessória e somente pode ser aplicada somando, cumulando
com as sanções de censura ou suspensão. Olha lá agora a nossa próxima sanção disciplinar. Nós temos aqui, ó lá, o que vai acontecer na verdade, não vamos pular ainda, o que vai acontecer na verdade na censura. Pessoal, a censura é a nossa segunda sanção aqui, né, porque eu falei da multa em primeiro lugar, mas a censura, ela aparece pra gente nas infrações mais levinhas. A sanção é aquela, a sanção de censura, ela é aquela mais fraquinha. Porque pelo seguinte, o advogado fez uma infração, mas é uma infração de menor importância, uma coisa mais irrelevante na medida do possível. É óbvio que é relevante, é óbvio que o advogado não pode ficar agindo de uma forma não respeitosa ou que infrinja regras. É óbvio que ele não pode fazer isso. Mas existem uma série de regras, como eu falei lá no artigo 34, que ele não pode infringir. E dessas regras, dessas infrações, as mais levinhas, nós vamos aplicar a sanção de censura. O que vai acontecer se a gente aplica a censura? Olha, no caso da censura, o advogado, ele vai continuar atuando sim. Ele pode advogar sem problema quando ele tem uma censura aplicada a ele, tudo bem? Não para a advocacia quando a gente aplica uma censura. Lembra que eu falei que ela é levinha? Pois é. Mas veja, isso não significa que isso não vai ficar registrado no teu histórico. Pensa comigo, quando você quer iniciar a sua carreira de advogado, você precisa se inscrever na OAB, levar uma série de documentos, preencher uma série de requisitos, tudo bem? Essas cópias dos teus documentos, elas ficam arquivadas numa pastinha lá na tua OAB, lá na seccional da tua OAB, no teu estado, no local da tua inscrição principal, ou se você vier fazer uma inscrição suplementar também. Pois veja, você tem uma pastinha documentando tudo sobre você, todos os seus documentos estão lá. Se você sofre a aplicação de uma sanção disciplinar de censura, tudo isso vai ficar registrado lá na tua pastinha. Você acha que vai sair em branco? Você vai cometer uma infração disciplinar, vai receber uma censura e ninguém vai saber sobre isso? Calma aí. Vamos deixar lá arquivado na tua pastinha, nos teus documentos, nos seus assentamentos que estão na tua seccional, onde tem a tua inscrição, que você sofreu como advogado uma censura porque você cometeu uma infração disciplinar leve. Tudo bem? Dito isso, vamos lá na próxima. Nós temos agora aqui, ó, a suspensão. Como eu falei pra vocês, a censura é mais leve. A suspensão, ó, ela já tá um patamar acima. Tudo bem? A sanção, a sanção de suspensão será aplicada às infrações graves. São infrações mais sérias e por isso nós vamos ter uma punição, uma sanção também mais séria. Vejam comigo, o que vai acontecer quando eu aplicar uma sanção disciplinar de suspensão ao advogado? Gente, pensa comigo, o que é a suspensão? Se na censura eu permitir o advogado continuar trabalhando, continuar advogando, o que acontece quando eu suspendo esse advogado? Se eu suspendo o advogado, eu vou interromper a atividade dele temporariamente. Ele não vai poder continuar advogando por um tempo, durante o tempo, portanto, que a suspensão foi aplicada a ele. Mas, Natália, qual é esse tempo? Pois é, pessoal. Aí nós temos algumas opções. Vocês podem observar comigo, tá nesse slide agora? Olha lá no próximo slide. Não, pode voltar. Desculpa, tô enrolando vocês todos. Tá, olha só. A suspensão, ela pode ser aplicada por 30 dias ou até 12 meses. Então, ela tem esse prazo de 30 dias a 12 meses. E como é que eu escolho isso? Vamos analisar as condições. É parecido com o nosso sistema de raciocínio e de aplicação de pena no direito penal. A gente tem que raciocinar, avaliar as condições para ver quanto que a gente vai aplicar de suspensão para vocês. Tudo bem? Então, olha só. A gente pode aplicar aqui por 30 dias a 12 meses. E tem um detalhezinho, olha aí no final do slide, pode ser ainda por prazo indeterminado. Natália, do que você está falando? Pessoal, quando a gente for estudar isso com mais detalhes no nosso curso completo de ética aqui do Master OAB, que você vai comprar com desconto hoje, colocando o código promocional live_motivo OAB lá no finalzinho do site www.masterab.com.br, você vai descobrir uma coisa incrível. Os incisos do artigo 34 delimitam mais ou menos ali qual a sanção que você aplica, porque eles também vêm numa série de gravidade. As sanções que correspondem
a suspensão, se encontram entre os incisos 17 e 25, lá do artigo 34, que traz as infrações disciplinares. Então vejam bem, 17 ao 25, a gente aplica a suspensão. Se vocês olharem comigo, os incisos 21 e 23, e também, isso daí tá, ó, no parágrafo 2º do artigo 37 do Estatuto da Advocacia da OAB, você vai perceber que nessas duas infrações dos incisos 21 e 23 do artigo 34, a sanção de suspensão será aplicada por prazo indeterminado. Mas, Natália, o advogado vai ficar sem trabalhar esse tempo todo? Depende dele. Como assim depende dele? Nesses dois casos, no caso do inciso 21, é a prestação de contas do advogado com o cliente que está faltando. Se você é advogado e você não presta contas com o teu cliente, você está agindo numa infração disciplinar sujeita à suspensão. Está no inciso 21 do artigo 34 do Estatuto da Advocacia da OAB. Agora, se você não está pagando as anuidades e as taxas cobradas pela OAB, isso também é uma infração passível de suspensão prevista no inciso 23 do artigo 34 do Estatuto da Advocacia da OAB. E por que eu estou falando que isso depende de você, advogado infrator? Porque quando você resolver prestar conta com os teus clientes ou pagar a anuidade ou taxa que a OAB está te cobrando, acabou a tua suspensão, amigo. Então, aqueles 30 dias a 12 meses vai depender do que vai ser aplicado a você. Porém, nesses casos do inciso 21 e do inciso 23 do artigo 34, só depende de você, advogado infrator. Presta conta com o teu cliente que a tua suspensão acaba agora. Pague o que você está devendo à OAB. E aí você acaba com a tua suspensão agora. Perceberam? Portanto, a nossa suspensão ela pode ter prazo de 30 dias a 12 meses ou até mesmo ter prazo indeterminado. Para saber mais desse assunto, não se esqueça, assista o nosso curso completo de ética, que eu tenho certeza que você vai entender tudinho. Vamos para o próximo slide, pessoal? Olha, nós temos agora a última sanção, a sanção de exclusão. A sanção de exclusão, ela é praticada para infrações consideradas gravíssimas. São as infrações que estão ali no finalzinho, inciso 26, 27, 28 do artigo 34 do Estatuto da Advocacia e da OAB. Tá lá no finalzinho, como eu já falei, são as mais graves. Lembra que vai gradativamente? Censura mais levinha, suspensão para as graves e a exclusão é para infrações gravíssimas. Pensem comigo, na censura você continua advogando, mas fica lá no teu assentamento da tua inscrição que você sofreu uma sanção disciplinar. Na suspensão, você para de advogar, você está suspenso do exercício da advocacia pelo prazo da sua suspensão, 30 dias a 12 meses ou por prazo indeterminado. Adivinha o que acontece na exclusão? Você está excluído dos quadros da OAB. A sua inscrição será cancelada. Você fez algo tão grave que a OAB não te quer mais como advogado. Que no curso, depois você também, quando você estiver estudando com a gente, você vai entender o prazo de reabilitação, como é que você pode fazer para se reabilitar e voltar a ser advogado. Mas o que importa é, e isso é básico, e vai cair na tua prova, é que a exclusão traz o cancelamento da inscrição da OAB. Tudo bem, pessoal? Agora olha lá comigo também no slide o nosso segundo assunto mais cobrado. Nós temos agora, aqui do lado, o nosso ponto também, segundo ponto de grande importância, que é o Código de Ética e Disciplina da OAB. O que vocês precisam saber sobre isso? Olha lá no slide comigo. O Código de Ética e Disciplina, ele foi inovado em 2015. Como assim, Natália? Ué, a gente tinha um Código de Ética antes, ele foi revogado, totalmente inovado em 2015. Portanto, pessoal, não adianta vocês pegarem as questões de ética que dizem respeito ao Código de Ética e Disciplina anteriores de 2015, porque era com outro código. Quando vocês quiserem treinar esse tema de ética e disciplina referentes ao código, né? Você precisa pegar as provas posteriores a 2015 que já começam a cobrar o nosso estatuto atualizado. O que tem mais de importante, Natália, nesse Código de Ética e Disciplina que tem, sei lá, acho que 80 e poucos artigos, para eu não ficar aqui à toa? O que você tem para me trazer hoje? Olha aí no próximo slide comigo. Nós temos aqui as principais inovações do novo Código de Ética e Disciplina agora de 2015. O que a gente tem de novo?
Primeiro lugar, a advocacia pro bono, que aparece no artigo 30 do Código de Ética e Disciplina, e a publicidade do advogado, que aparece entre os artigos 39 e 47 do Código de Ética e Disciplina. Então vem cá, Natália, você está me dizendo que antes de 2015, antes desse Código de Ética e Disciplina que a gente tem, né, como novo, não existia advocacia pro bono? Pessoal, não é isso que eu estou dizendo, não. Óbvio que na prática a gente já tinha a advocacia pro bono ocorrendo. A gente já via escritórios e advogados que atuam autonomamente trabalhando em alguns casos como pro bono, tudo bem? Mas, vejam bem, isso só foi regulamentado no nosso ordenamento pela primeira vez com o Código de Ética e Disciplina de 2015. Por isso que a advocacia pro bono é tão importante para a sua prova. Porque, lembrem-se comigo, se vocês não sabem, também aprendam agora comigo. Quais são os 3 regulamentos, as 3 normas que podem ser cobradas naquelas 10 questões de ética que a gente acabou de falar? O que pode cair? Olha, pode cair o Estatuto da Advocacia e da OAB, o Código de Ética e Disciplina e o Regulamento Geral da OAB. Então vejam bem, se eu tenho um tema que até ocorria na prática, mas ele foi inovado há 2 anos, pessoal, interessante, não é? É óbvio que a FGV vai ter um interesse nesse tema e isso tem grande chance de cair na sua prova. A advocacia pro bono aparece somente no artigo 30 do Código de Ética e Disciplina. Olha lá no próximo slide comigo o que a gente fala da advocacia pro bono. Primeira coisa, leiam lá aqui no slide comigo. A advocacia pro bono, ela constitui-se em prestação gratuita, eventual e voluntária. Natália, o que você quer dizer com isso? Eu quero te dizer que para que você atue efetivamente como uma advocacia pro bono, em caso de advocacia pro bono, você precisa atuar gratuitamente, apenas eventualmente e de maneira voluntária. Fiquem calmos, explico para vocês. A situação é a seguinte: a principal diferença é o gratuito. Quando a gente pensa na advocacia pro bono, a gente pensa no seguinte: olha, eu não vou cobrar para ter aquele cliente, eu vou fazer na camaradagem, eu vou fazer porque ou ele não tem condições, ou poxa, o cara merece, não importa. Atuarei gratuitamente, é uma ONG que eu apoio, é um cara que realmente não tem como pagar advogado e ele precisa pra caramba, é uma causa que de alguma forma me sensibilizou. Eu tenho que tratar igual o cliente que me paga honorário, certo? Não posso tratar de forma diferente, mas tem uma diferença. Atuo gratuitamente, ele não vai me pagar. Se você gosta de assistir Suits, que é aquela série que tem o Harvey e o outro menininho lá, o Mike, Mike Ross, tô certa, que age como se fosse advogado. Eu não vou nem falar que isso é infração disciplinar, calma. Presta atenção, pessoal, você vai com certeza lembrar que vira e mexe, a Jéssica chega e solta uma pastinha na mesa do Harvey e fala: tá aí o teu pro bono. Pessoal, o escritório deles é um escritório super grande, é um office super grande lá, porque eles não chamam de escritório, eles chamam de office. E de tempos em tempos, ou de uma quantidade de causa em causa, adivinha o que os advogados têm que fazer? Um ato de camaradagem. Eles vão ter que tratar aquele cliente igualzinho e não vão cobrar honorários desse cliente. Então, primeira característica da advocacia pro bono, você vai lembrar de Suits no dia da sua prova, é a gratuidade. Segundo lugar, nós temos a eventualidade, a característica da eventualidade. O que acontece? Se você só vive de trabalhar de graça sem receber honorário, seu nome é defensoria pública. Você não é advogado que está atuando normalmente. O escritório precisa se desenvolver, precisa pagar suas contas, precisa pagar o salário dos advogados. E se você é um advogado que está atuando sozinho, que está atuando autonomamente, você, poxa, o honorário tem característica, tem natureza de verba salarial, verba alimentar, pessoal. Então, olha só, você precisa daquilo para se sustentar. É a sua profissão. Então, você só pode fazer aquilo que é pro bono eventualmente. Não existe qualquer regramento que diz quanto que é esse eventualmente. Olha, o seu escritório pode combinar que a cada 10 clientes novos eu faço um pro bono. Olha, de 3 em 3 meses a gente vai pegar um caso pro bono. Olha, de 15 em 15 processos novos nós vamos pegar um pro bono, eu não sei. Mas ele precisa ser eventual. Você não é defensoria pública, você não tem que fazer tudo de graça. Tudo bem? Preste atenção na segunda característica da advocacia pro bono, portanto,
que é a eventualidade. Por último, como terceira característica, vocês estão vendo aqui comigo, ó, tem a voluntariedade. O que isso significa? Hein, pessoal? Voluntariedade significa uma coisa muito simples. Ninguém pode te impor, te obrigar a fazer a advocacia pro bono. Se o Estado vira para você e fala, atua nesse processo pro bono, pessoal, você não está atuando em advocacia pro bono, você está atuando como advogado dativo. Lembrem-se, a parte do eventual te lembra a Defensoria Pública e é o oposto disso, e a parte do voluntário te lembra advogado dativo e também é diferente disso. Portanto, você, como advogado ou seu escritório, tem que se prontificar e falar, poxa, ONG, tal, ONG X, deixa aqui nessa casa e eu vou te patrocinar, vou atuar como teu advogado, mas de forma pro bono. Poxa, fiquei sabendo o vizinho lá, que história triste, poxa, o filho dele tá super doente, ele tá precisando de um advogado para processar o plano de saúde, mas ele nessa situação tá sem dinheiro, não consegue nem pagar a cirurgia do filho dele. Imagina se ele vai pagar um advogado, não tem condições, e ele mora tão longe da Defensoria Pública. Pessoal daqui do escritório, vamos fazer uma advocacia pro bono para ele? Vamos! É uma coisa voluntária, parte do próprio advogado, parte do próprio escritório, tudo bem? Essas são as características da advocacia pro bono. Agora vamos falar de outro tema também muito importante, olha lá no próximo slide comigo, muito importante no Código de Ética e Disciplina agora de 2015, porque é uma inovação, é o tema de publicidade. Sabe quando eu falo que é inovação? Eu estou me referindo especialmente ao uso de rede social, pessoal. Isso aí é um tema que dá o que falar. Vejam bem, a publicidade, que é tratada no Código de Ética e Disciplina, ela tem a ver com isso aqui, ó. Ela me traz as formas, os padrões, os limites, tudo que eu posso e o que eu não posso fazer em relação ao meu cartão profissional, em relação aos letreiros e placas que identificam o meu escritório, a utilização das redes sociais, como que eu posso utilizar redes sociais, tem a ver também com a aparição do advogado em programas televisivos. Como é que isso pode ocorrer? Ele pode ir, ele pode falar, mas o que ele pode falar? Ele pode fazer propaganda dele? Patrocínio de eventos e vários outros temas. O que eu tô falando pra vocês? Olha, tem várias regrinhas que você também vai aprender no nosso curso completo em relação a tudo isso. Ó, vou trazer alguns exemplos aqui pra vocês. O cartão profissional do advogado. O cartão profissional do advogado pode trazer o nome, o e-mail dele, telefone, se ele é mestre, se ele é doutor, se ele é pós-graduado, se ele é professor de alguma universidade, mas não pode pode trazer também a área que ele atua. Olha, eu sou advogado tributarista e empresarial, sou advogado civil e trabalhista, sou advogado criminalista. Pode trazer isso, não tem o menor problema. Se ele não pode trazer algumas coisas, por exemplo, cargos públicos que aquele advogado já desempenhou. Olha, esse advogado foi secretário de Estado, ele foi ministro da Justiça, ele tinha um cargo importante lá na OAB, ele foi presidente da OAB, nada disso pode aparecer no cartão do advogado. Aquele cartãozinho profissional, né? Diz bonitinho, fulaninho, tal, eu, Natália Valério Jardim, OAB número tal, o meu e-mail é tal, o meu telefone do escritório é tal, trabalho em tais áreas, isso aí, mas não é problema. O que não pode ter? Não pode ter foto. Eu não posso colocar no meu cartãozinho, ó, minha fotinho, não pode. 3x4, nem fazendo posinha, nem jogando cabelinho, nada disso. Esquece a foto do profissional. Ah, Natália, não quero botar foto profissional, mas cara, menina, tem um boy lá no escritório, que boy? O cara é um gato, modelaço, inteligente, que advogado. O boy é maravilhoso. Posso botar a foto do boy? Não posso. Pode ter foto de pessoa nenhuma. Ah, mas sou fã do Sérgio Moro. Posso botar foto do Moro? Não pode não. E do Gilmar Mendes? Adoro Gilmar Mendes. Posso botar foto? Pode não. Mas a Carmen Lúcia, pô, tema aí tá bombando. Vai que a Carmen Lúcia assume a presidência do país. Posso botar foto da Carmen Lúcia? E do Rui Barbosa? Não, não pode botar foto de ninguém. Entendeu? Acabou. Vai botar foto de ninguém no cartão do escritório. Não pode. Código de Ética e Disciplina, entre os artigos 39 e 47, como nós vimos, ele vai te proibir de colocar qualquer foto. E não adianta vir com foto da Gisele Bündchen, da Ivete Sangalo, do Wesley Safadão, que não tem nada a ver com direito. Também não vai botar. Tudo bem? Vai ter foto de nada. Pode ter uma foto, que é a foto de escritório. Beleza? Lá da sala de reuniões, lá da tua salinha com o teu computador e não sei o quê. Pô, a tua série lá de livros, Caio Mário, tudo atrás, ó. Pagando de inteligente e rico. Pode? Pode. Do escritório pode. Da carinha de ninguém vai poder. Tudo bem?
Olha só, depois a gente começou a falar letreiro do escritório. Olha, o letreiro do escritório, ele não pode ter nenhum tipo, promoção, venha você e faça um contrato com a gente, faça sua causa, traga um amigo, ganhe 15% de desconto nos honorários. Nada disso, pessoal, isso nem pode ser feito. Imagina isso aparecer no letreiro do escritório. O máximo que pode ter um letreiro do escritório, ele tem que ser sóbrio e ele tem que indicar o que o teu escritório é ali. Eu posso colocar na portinha lá no meu escritório, de maneira sóbria. Nada de botar unicórnio saltitante no seu escritório, na placa do escritório. Nada disso, não pode colocar lá, bonitinho. Escritório de advocacia, Valério Jardim Associados, botar meu sobrenome. Ou então meu sobrenome e do outro advogado que é meu sócio. Pode? Pode. De maneira sóbria, discreta, indicando que o nosso escritório está ali. Sem ficar fazendo promoção, sem ficar dando desconto para o amiguinho que vier, nada disso. Você só pode indicar que ali é que está o teu escritório. Se a pessoa quiser, ela entra, ou você já tinha combinado com o cliente, então ele também está meio perdido ali na rua, olhou a placa, pô, é ali o escritório da Natália. Vou lá. Ou então o cara, pô, mora ali perto, sempre vê que tem gente saindo ali, vê que é um negócio de escritório, um dia ele percebe que ele comprou na internet que ele não recebeu, ele lê, vê que aquele escritório faz causas de consumidor e direito civil, ele fala, pô, perto da minha casa, por que não? Vou lá. Tudo bem, isso aí pode. Aí tem temas também de panfletagem, que a gente não pode panfletar, enfim, tudo isso a gente tem um módulo completo e eu te convido a conhecer e já vou falar do desconto para vocês, vai ser muito legal. O que a gente também precisa ver? Aparição em programas televisivos. O advogado pode ir na televisão? Pessoal, ele até pode, mas tem que ser com muito cuidado. Ele não pode falar da causa dele, ele não pode falar da causa de fulaninho, ele não pode contar que ele é advogado da Xuxa, ele não pode contar que ele é advogado do Ike Batista, e ele não pode ficar comentando do caso do goleiro Bruno, dizendo que o advogado fez aquilo. Ele nem é advogado do caso, ele não pode contar do dele, imagina do outro. Imagina que bagunça que seria. Pode não. A única possibilidade de um advogado aparecer em programas televisivos é para informar. Ele pode chegar, por exemplo, como a gente sempre tem na Semana do Consumidor, a gente tem uma Semana do Consumidor aqui no Brasil, já aconteceu esse ano, ele pode chegar no programa da Fátima Bernardes, sentar lá no sofazinho, cruzar as pernas e falar, olha, o direito do consumidor prevê isso, os princípios são tais, nós temos consumidor assim, tal, consumidor por equiparação, fornecedor é isso, e por suficiência isso. Pode informar, ensinar o direito e fortalecer, por exemplo, o conhecimento do consumidor em relação aos processos. Ele também não pode chegar lá e ficar incentivando. Olha, pessoal, a gente tem um tributo aí que é inconstitucional. Estou entrando com várias causas, todos os meus clientes já ganharam. Que isso? Promoção pessoal? Não pode. Ele não está informando ninguém. Ele está querendo angariar cliente e ainda se vangloriar. Não pode não, isso é promoção pessoal. Ele está querendo captar clientes, mercantilizando a advocacia. Isso não pode. Por último, nós temos aqui, que eu trouxe exemplo para vocês, patrocínio de eventos. O meu escritório pode ficar sabendo que tem uma semana jurídica em uma faculdade e querer lá dar um dinheiro para trazer um palestrante de outro país, pode pagar a passagem e colocar o logozinho do meu escritório? Pode, não tem o menor problema. Outra coisa, vai ter também um evento só para constitucionalistas no Brasil, para discutir um tema super relevante. Vai acontecer amanhã esse meu evento de constitucionalistas e a gente vai discutir o que acontece no mandato tampão. Eleições indiretas. Poxa, um tema que está super em moda, por que será? Como é que a gente vai fazer isso, pessoal? O meu escritório pode falar, poxa, pago, boto lá tal dinheiro, toma aí R$500, vocês fazem um café, botam um bolinho, faz um negocinho aí e vou dar mais R$1.000 para pagar a passagem daquele palestrante que vai vir lá do Rio Grande do Sul. Pode? Pode. Mas olha, no bloquinho que vocês vão dar, ou então na folhinha que está dizendo o horário daquela série de palestras, o nome dos palestrantes, você pode colocar o logo e o nome do meu escritório? Pode. Esse patrocínio é permitido. Pessoal, olha lá no próximo slide comigo. Como eu falei para você que está chegando agora, que não pegou o comecinho da nossa live de hoje, a gente está com uma promoção incrível para você estudar com a gente para o 23º exame. O nosso plano quadrimestral está aqui do lado, por 4 vezes de R$ 39,90. Tudo que você precisa fazer para adquirir o nosso curso com mais de 220 horas teóricas, mais 110 horas de exercício. E só em ética, como eu falei, mais 17 horas de aula, mais de 13 horas de exercícios anteriores,
resumos dos principais temas simulados, plano de estudo, um curso completo para você que vai fazer OAB só por 4 vezes de R$ 39,90 para você se preparar até o próximo ano. Para adquirir tudo isso, muito simples, entre em www.masteroab.com.br, desce lá no finalzinho da página, tem um retângulo para você colocar o código promocional e você vai escrever exatamente o que está aqui, ó, live_motiva OAB. Simples assim, você já garantiu o seu desconto e um estudo incrível, perfeito e completo para você fazer o 23º exame e arrebentar. Te garanto que em ética vocês vão gabaritar. E o que eu já falei? 25% de aprovação garantida para quem acerta as 10 questões de ética. Pessoal, próximo slide comigo. Olha lá, o primeiro tema. O tema mais importante para você que vai fazer a prova do AB. Você tem que saber de tudo, assim. Tem que saber de cor esse tema. Do fiozinho do cabelo até a unha do pé. Você tem que saber muito bem. Direitos advogados. Por que eu tô falando isso para vocês, pessoal? Isso aparece lá. Na verdade, os direitos advogados, olha no próximo slide comigo. Ele tá diluído em todo o Estatuto da Advocacia da OAB. Mas ele tá concentrado nos artigos 7º e 7º-A. Esse 7º-A aqui, então, pessoal, isso é super interessante. Em novembro de 2016, o nosso Estatuto da Advocacia da OAB foi alterado, essa lei também alterou o Código de Processo Civil e trouxe algumas inovações importantíssimas em relação aos direitos advogados, especificamente em relação ao direito da advogada, que está lá no próximo slide comigo. Olha só, em novembro de 2016 nós tivemos a inclusão do artigo 7º-A, que te traz os direitos das advogadas. Mas, Natália, como assim o direito da advogada? Olha lá no próximo slide comigo, nós temos os direitos da advogada que se encontra nas seguintes situações. É uma advogada gestante, lactante, adotante ou que deu à luz. Simples. A mulher que acabou de ter um bebê ou acabou de adotar um bebê, ou que está grávida ou que está amamentando um bebê, apesar de já ter dado à luz há um certo tempo, há alguns meses, isso não é especificado na lei. Vejam bem, olha no próximo slide comigo. Ah, já está aí, ó. O direito da advogada grávida. Como eu falei para vocês, nós temos 4 grupos na nossa lei. A gestante, a mulher, a advogada que está grávida. A lactante, que é a mulher que está amamentando e a advogada. A advogada que deu à luz e a que adotou. Especificamente em relação à advogada grávida, eu trago essa previsão aqui, ó, para vocês, que aparece logo no primeiro inciso do artigo 7º-A. No inciso 1, nós temos que a advogada grávida, ela não se submete ao raio-x nem ao detector de metais que tem na entrada do fórum. Todos vocês que estagiam ou que já foram conhecer o fórum, percebem que assim que você entra, você precisa colocar a sua mochila, a sua bolsa para um detector de metais e você passa para um detector de metais para um raio-x. Pessoal, na dúvida de se esse raio-x, esse detector de metais vai fazer algum mal para o bebê, vamos evitar. Você, a advogada, está grávida? Passa por fora. Você não vai precisar passar pelo detector de metais ou pelo raio-x. Além disso, a advogada grávida, por comodidade para a situação dela, né, gente? Ela tem direito a uma vaga reservada na garagem do fórum. Ou seja, você chega lá com o seu carrinho, quer fazer uma audiência, você vai parar, sim, na garagem do fórum. Tudo bem? Isso para a advogada gestante. Exclusividade da advogada que está grávida. Logo em seguida, nós vamos falar aqui de um direito que está para todos os grupos. Ou seja, para a advogada gestante, para a advogada lactante, para a advogada adotante e para a advogada que der à luz. Essas advogadas, essas mulheres, por causa das condições que elas se encontram, que eu já demonstrei que são vários tipos, elas têm preferência na ordem da audiência ou da sustentação oral. Elas vão chegar lá no dia comprovando, mediante comprovação, e vão mostrar que elas estão naquela situação. Portanto, elas vão furar fila sim. Desculpa se eu deixei alguém surdo neste momento, viu? Mas vocês nunca mais vão esquecer que tem que comprovar, tá? Cuidado com você pegadinha de prova. Essa história de comprovando ou não. Beleza? Vai valer a surdez de alguém aí? Brincadeira, não quero que ninguém fique surdo não, Deus me livre. Então, olha só. Todas as 4 categorias de advogada precisam de quê? Precisam comprovar a situação delas, entregar qualquer atestado médico, seja lá do pediatra, do obstetra, do ginecologista, falar, olha aqui, tô grávida, tô amamentando, acabei de adotar, sentença de adoção, acabei de ter um filho e, poxa,
preciso cuidar do meu filho, preciso amamentar, não posso ficar, com a minha barriga aqui de 8 meses pesando pra cá, cheia de dor na coluna. Quero furar fila. Quero ter preferência na ordem da audiência do dia ou da sustentação oral. Tá aqui a minha comprovação. E aí a advogada consegue essa preferência. Olha lá o próximo slide comigo. A advogada gestante, lactante, adotante ou que deu à luz, isso aí eu já falei, quase deixei todo mundo surdo, mas juro que foi para um bem maior, é que todos os benefícios somente serão concedidos mediante comprovante da situação. Você precisa comprovar, normalmente, o que eu já falei, por laudos médicos, declarações médicas ou sentença, no caso da advogada adotante, que ela é uma mulher advogada naquela condição. Mediante a comprovação, ela consegue esse benefício, a aplicação desse direito. No próximo slide, vocês verificam comigo que nós temos genericamente os direitos dos advogados. É óbvio que as advogadas também fazem jus a esses benefícios do artigo 7º, essas prerrogativas dos advogados como um todo. E aí nós temos 21 incisos, como vocês podem ver lá no próximo slide comigo, são 21 direitos elencados só no artigo 7º, e todos esses direitos se baseiam em uma coisa muito simples. No artigo 6º do Estatuto da Advocacia da OAB, esse artigo 6º, ele me traz uma coisa muito simples. Não existe hierarquia entre magistrados, Ministério Público e advogados. Todos estão em pé de igualdade. E por estarem em pé de igualdade, por falta de desequilíbrio e coisas do gênero, o que vai acontecer aí? Ele tem prerrogativas que fazem com que ele mantenha a posição de igualdade, derrubem qualquer idade de hierarquia e imponham certas situações para os magistrados ou para o Ministério Público. Só dar uma bocadinha aqui na aula. Pessoal, não inventa o juiz querer que o advogado peça autorização para sair de uma sala. Caramba, se nós somos iguais, se não tem hierarquia, como diz o artigo 6º do Estatuto da Advocacia da OAB, eu vou te pedir autorização, Vossa Excelência, para quê? Me trate com respeito, me trate com igualdade, porque eu sou sim seu igual, não há qualquer hierarquia sobre nós dois. O meu tempo de advogada é tão importante quanto o teu tempo de advogado. Desculpa, o teu tempo de trabalho, o seu tempo, Vossa Excelência. Vem cá. Você vai ficar aí achando que você não chega para fazer a minha audiência por mais de meia hora e eu vou ficar te esperando? Não vou mesmo. Isso aí a gente tem no nosso curso também, todos os incisos extremamente analisados, detalhes, tudo bonitinho para você gabaritar a sua prova. Mas eu tô falando aqui agora para vocês, por exemplo, do artigo 7º, inciso 20, do Estatuto da Advocacia da OAB. Olha, não vem com esse papo não, de que porque eu sou juiz vocês têm que me esperar. Pessoal, se o advogado tem horário de audiência marcado e o juiz não chega até meia hora, ele comunica na secretaria que ele estava lá, ele pede redesignação do horário de audiência, ele vai embora sim. Não confundam essa situação do atraso da autoridade competente que iria fazer aquela audiência para o caso do juiz que está lá, maneiro, trabalhando e a pauta atrasou. Atraso de pauta é uma coisa, a ausência da autoridade judiciária é outra completamente diferente. Atraso de pauta, o juiz está trabalhando e por causa da produção de provas, de oitiva de testemunho, acabou demorando um pouquinho, aí mesmo que passe de meia hora, você, advogado, e eu também vamos ter que esperar. Agora, se o juiz marcou a audiência para 10 horas da manhã, você chegou lá antes das 10 até, deu 10h31, o juiz não chegou, amigo, quer uma dica? Faz valer a tua prerrogativa. A prerrogativa não é a favor, e elas estão lá no artigo 7º e 7º-A, tá? Não é a favor. Chega na secretaria e fala, olha, deu minha hora, não posso ficar aqui esperando. O meu tempo de advogado também é importante, valorizo sim a minha profissão. Não vou ficar aqui esperando, tem um monte de processo para fazer no escritório, um monte de petição para escrever, cliente para atender. Não posso ficar aqui à mercê do judiciário. Faz uma coisa, anota aí, me certifica, me dá um papelzinho comprovando que eu estava aqui e que a autoridade judiciária, o juiz ou o desembargador, não sei, que ia fazer o ato, não chegou. E eu quero ir embora. Remarca isso pra mim que eu tô indo. Perfeito. Direito seu, prerrogativa sua, não é a favor. Olha só, pessoal. Olha aí no próximo slide comigo. Olha que legal. Você não precisa assinar a gente, embora eu recomende fortemente,
para ter o nosso plano de estudos e orientar todo o seu estudo. O plano de estudos, ele foi colocado aqui pela nossa equipe, aqui embaixo, nos comentários, e é só você clicar lá no linkzinho que automaticamente você se cadastra e consegue um plano de estudos para você não perder mais um minutinho para se preparar de uma forma incrível para o seu 23º exame. Mas, e aí mais uma vez, pessoal, olha aqui a nossa promoção incrível, isso aí é o que eu recomendo para todo mundo. Venham se preparar com a gente, de verdade, tá? O curso inteiro, né, o curso completo é muito bom. É extremamente focado para a prova da OAB, não tem nenhum tipo de enrolação. Vocês vão estudar aquilo que é mais importante, da forma que a FGV realmente cobra na prova da OAB. Vocês vão ver as questões anteriores, vocês podem mandar dúvida, conversar com a gente e pegar lá o plano de estudos para vocês verem como é que é, qual aula que vocês têm que estudar por dia, qual exercício você tem que fazer, qual artigo que você tem que ler, qual é a súmula, quando que você tem que revisar. Tudo isso a gente já preparou para você não ter que se esquentar com isso. Você que é enrolado para estudar, que não sabe se organizar, confunde o tempo, não consegue se preparar, calma, que eu tenho a solução e ela aparece aqui do lado para vocês por 4 pequenas parcelas de R$ 39,90. Tudo bem? Entra lá no www.masteroab.com.br, desce até o finalzinho da página, encontra lá o retângulo que te diz código promocional e escreve aqui, ó, live_motivoab para garantir o seu super desconto e parar de procrastinar, parar de enrolar, tudo bem? Dá orgulho para a mamãe, para o papai, para os amigos, para todo mundo, para o marido, para a esposa, para os filhos, para a vovó e para o vovô, para o seu cachorro, para o seu pardal, para o seu passarinho, para a sua tartaruga, para o seu coelho, para o seu gato e por aí vai. E virar advogado, porque eu te garanto que se você assinar com a gente, a preparação vai ser ótima. Eu vou te ajudar em ética até você conseguir pelo menos gabaritar a ética para ficar com 25% da sua aprovação garantida. E a gente vai se ver também na segunda fase. Tenho certeza, vai ser um prazer estar com vocês. Convido a todos, continuem curtindo aqui o Master com a gente, assinem e a gente se vê por aí. Uma excelente tarde para vocês, pessoal. Vamos começar a estudar sério para todo mundo ser aprovado no 23º exame da OAB. Até mais, pessoal!